Essa é a segunda mensagem dessa série. E o tema hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, o título é A Graça que Supera o Pecado. A graça que supera o pecado. Vamos entender um pouquinho melhor do que se trata isso. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, a gente vai ler a partir do 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Até aqui por enquanto, depois a gente vai dar continuidade. Feche os olhos mais uma vez, meu irmão, vamos orar mais uma vez. E nesse momento, fala com o Senhor, peça para que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Eu não tenho nada de bom para te oferecer aqui nessa noite, mas a palavra do Senhor, ela pode. A palavra do Senhor tem, ela pode tocar, ela pode transformar, ela pode impactar a sua vida aqui nessa noite. Então peça para que Deus fale com você de uma forma que você entenda. Peça, porque é a palavra do Senhor que nos muda, que nos transforma. Fala com Ele, meu irmão. Ele está aqui, Ele está ouvindo as nossas orações, nós estamos aqui cultuando a Ele. Então, fala com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. E nós te agradecemos, Deus, porque nós tivemos a oportunidade de te louvar com os nossos cânticos, de te louvar também com os nossos dízimos e ofertas, Pai. E aqui agora queremos te louvar, Deus, através da palavra do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. Então fala o nosso coração, toca no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, Deus, que nós possamos sair daqui realmente tocados, transformados, impactados, Deus, pelas maravilhosas verdades do Teu Evangelho. Pai, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Vou fazer igual com os jovens aqui. Amém ou não? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. O que mais te incomoda no mundo hoje? O que mais te deixa, talvez, indignado, inconformado? Algo que você pensa e você fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Ou talvez algum sentimento que você tem no coração, que você vê que outras pessoas têm. O que mais te incomoda no mundo hoje? Talvez, ou na verdade, com certeza, isso que talvez você pensou, embora cada um aqui possa ter pensado em algo diferente, ou é algo que é pecado em si, ou então é algo que é uma consequência direta do pecado. Ou é o pecado em si, ou é uma consequência direta do pecado. Porque essas coisas nos incomodam e nos atormentam. Recentemente, não sei se os irmãos viram, mas está bombando aí na internet, né, um vídeo do Felca sobre adultização infantil, sexualização infantil. E é um vídeo muito chocante, né? Se quem ainda não assistiu, até recomendo assistir, principalmente você que tem filho pequeno, ou neto, sobrinho pequeno. É um assunto muito tenso, muito delicado. E ele trata de algumas questões lá e faz algumas denúncias naquele vídeo que nos chocam. De crianças sendo utilizadas pelas próprias famílias, pela própria mãe, pelo próprio pai. E o próprio pai vendendo fotos da filha de 13, 14 anos, né, para pedófilos e coisas do tipo. É uma coisa, irmão, que a gente fica chocado. A gente imagina como pode o ser humano chegar num nível tão terrível, tão embaixo assim. Mas o pecado realmente é abundante em nossa volta. Mas o problema é que ele também é abundante dentro de nós. O pecado não está somente ao nosso redor, mas ele também está dentro de cada um de nós. Embora a gente possa evitar, né, esses pecados mais escandalosos, mais terríveis, mais chocantes, é uma análise certa, uma análise sincera dentro do nosso coração. A gente vai perceber que tem muita coisa de errado com a gente, não é verdade? Tem muita coisa que nós ainda precisamos mudar, muita coisa que nós ainda precisamos melhorar, que nós estamos muito distantes do padrão do Senhor. Tem muito pecado ainda no nosso coração que nós precisamos entender e corrigir. Mas versículos como onde abundou o pecado e superabundou a graça de Deus, que é como nós vamos ver aqui no versículo 20,
versículos como esse, temas como esse, é uma luz no fim do túnel. É algo que nos dá um fio de esperança, porque se a gente olha ao redor, a gente só vê pecados, se a gente olha no nosso interior, a gente também vê muita coisa errada. Quando a gente entende que existe a graça de Deus, a justificação pela fé e outros temas do tipo que a gente vai ver aqui, isso vai nos dar esperança. Então a mensagem de hoje, meu irmão, é uma mensagem que de fato vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor o que é justificação. Nós somos justificados, nós vamos entender o que significa exatamente isso. E principalmente, como isso afeta a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não entende a graça de Deus, a justificação que Ele nos oferece, a possibilidade de eu e você termos um relacionamento incorreto com Deus é enorme. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, amém? Então, voltem no versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo começa a tratar do assunto aqui, irmãos, trazendo uma reação em cadeia. Uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando outra e por aí em diante. No versículo 12 ele vai dizer que, olha, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Depois, com o pecado veio a morte. E finalmente, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado se espalhou a todos. No versículo 13 e 14, depois você pode conferir aí, vai dizer que a partir daí então, a morte continuou reinando sobre toda a humanidade, mesmo diante daqueles que ainda não tinham a lei dada ao Senhor ali a Moisés e aquele seu povo. Até mesmo as pessoas antes da lei, que não tinham esse conhecimento explícito da lei do Senhor, nem eles escaparam do pecado, nem eles escaparam da morte. Mas vamos entender essa reação em cadeia. Primeiramente, o pecado entrou no mundo. Irmão, como que era a vida, como que era o mundo antes de Adão e Eva comerem do fruto? Tínhamos morte, tínhamos sofrimento, tristezas, doenças. Não tínhamos. Não tinha nada disso. O relacionamento do homem com Deus como que era? Perfeito. Era um relacionamento face a face. O relacionamento do homem com sua esposa, Eva, também era perfeito. Mas tudo começou a mudar. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles pecam contra o Senhor, eles desobedecem uma lei explícita do Senhor. E então o pecado entra no mundo através dessa desobediência deles. Então o pecado ele começa a corromper toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus construiu, que antes era bom, lembra? Quando a gente olha em Gênesis, Deus fez e viu que era bom, mas quando o pecado entra, ele começa a contaminar e destruir toda a criação perfeita de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado entrou no mundo. A rebeldia de Adão e Eva corromperam toda a criação de Deus, afetando não somente o relacionamento entre o homem e Deus, mas também o relacionamento entre o homem e o seu próximo, entre o homem e a natureza. Tudo foi contaminado pelo pecado. Mas não foi somente isso, porque a gente vê a segunda parte dessa reação em cadeia. Porque se por um lado o pecado entrou no mundo, ele trouxe também consigo uma outra coisa. Que coisa que é essa? A morte. Acontece aquilo que Deus fala: o dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. A palavra de Deus também vai dizer em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Pecado e morte, irmãos, são como dois amigos inseparáveis, onde um está, o outro entra junto. Então, quando Adão e Eva abrem o caminho para que o pecado entrasse no mundo, o que acontece? Vem junto, atrás do pecado, a morte. E a morte acontece. E tem pelo menos 3 tipos de mortes que nós podemos enxergar, que a Bíblia nos fala. Você sabe quais são esses 3 tipos de morte? O primeiro deles, a mais conhecida de todos nós, que é a morte física. Irmão, o ser humano, ele foi feito para morrer?
inicialmente? Não foi. Tanto é que a gente não se acostuma com a morte, não é verdade? A morte não é algo que a gente consegue se acostumar. E desde que o mundo é mundo, desde que a gente nasceu, a gente está sempre cercado de morte. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. E a gente sabe, né, perde pessoas que amamos, que estão em nossa volta. Eles morrem também. Então a morte deveria ser algo que a gente se acostumasse. Mas a gente nunca consegue se acostumar. Porque nós não fomos feitos para morrer. A morte física não era para acontecer, irmão. Mas acontece quando o pecado entra no mundo. Não somente isso, acontece também a morte espiritual. Se a morte física é a separação entre a alma e o corpo, o que é a morte espiritual? É a separação entre Deus e o homem. Ou melhor, Deus e o homem. A aliança que o homem tinha com Deus, aquele relacionamento perfeito, é quebrado quando o pecado entra no mundo. Tudo é colocado a perder. O homem ali morre espiritualmente. Mas se isso não fosse terrível o suficiente, essa separação temporária com Deus, existe também um terceiro tipo de morte que a Bíblia fala para a gente, que é a morte eterna. A morte eterna, irmão, acontece quando uma pessoa que está morta espiritualmente morre fisicamente. Então o que resta para ela? A morte eterna. Em outras palavras, condenação eterna, o afastamento completo e definitivo da presença de Deus. Essa era a situação. É isso que aconteceu. Primeiro o pecado entra no mundo e depois com ele traz a morte. E todos esses três tipos de morte. Mas as coisas ainda continuam. Porque na terceira parte dessa reação em cadeia, vai falar que todos pecaram. Todos. Desde quando Adão e Eva comem daquele fruto. A partir daquele momento, irmãos, todos os seus descendentes, inclusive eu e você que estamos aqui nessa noite, todos nós fomos contaminados pelo pecado. Todos nós nascemos já com essa natureza pecaminosa, todos nós já nascemos inclinados ao pecado. Só que tem uma coisa interessante nesse versículo. Quando fala todos pecaram, se você for ver no original, a ideia não é que todos pecam individualmente e constantemente. Embora isso também seja verdade, a gente vai falar disso aqui. Mas todos pecaram, a ideia aqui é que todos pecaram em Adão. Todos nós pecamos em Adão. Quando Adão peca, eu e você também pecamos. Quando Adão desobedece a Deus, nós também desobedecemos a Deus ali. Isso talvez pode parecer um pouquinho estranho, não é verdade? Como assim? Eu sou culpado por algo que Adão fez? Eu sou culpado por algo que aconteceu antes mesmo de eu ter nascido? Como assim eu sou culpado porque Adão pecou? Que história que é essa? Isso me parece um pouco injusto, não é verdade? Mas, irmãos, nós precisamos entender esse ponto da representatividade. Adão era o meu representante, Adão era o seu representante ali no Éden. Eu gosto muito da explicação do Timothy Keller a respeito dessa questão, né, de como Adão nos representa. Porque se a gente for olhar para o mundo hoje, principalmente nós aqui do Ocidente, no século XXI, a gente vai ver que a gente é bem individualista. Extremamente individualista. Nós só pensamos em nós. As nossas conquistas ou as nossas falhas a gente só atribui a nós mesmos. Tudo depende de nós. É só eu. É como se nós fôssemos um monte de ilhas, separadas umas das outras, sem nenhum tipo de conexão. Mas a gente sabe muito bem que as coisas não acontecem desse jeito. Nós acabamos de vir de uma série que era sobre unidade, lembra? Conferência Allelon. E nós vimos um pouquinho que a Bíblia nos trata não como pessoas totalmente individualizadas, separadas umas das outras, e que uma não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, Deus requer e nos dá uma unidade para que nós possamos ser um. De tal forma que o que nós fazemos interfere totalmente na vida do nosso irmão. E assim por diante. Essa é a realidade, irmãos. Então, quando Adão peca, nós também pecamos juntamente com ele. Adão era o nosso representante. E o que é um representante? É alguém que representa ou substitui uma pessoa em um tipo de relacionamento. Adão teve as suas atitudes. E nós, que somos representados por Adão, colhemos as atitudes que ele teve.
Se fossem atitudes boas, a gente ia colher essas atitudes boas, mas como foram atitudes ruins, de desobediência, nós colhemos essas atitudes. Eu sei que isso ainda parece estranho, irmãos, mas vamos pensar aqui talvez na política. Talvez é um tipo de representatividade que eu e você estamos mais acostumados. E, por favor, não estou falando de partido político aqui, amém? Não estou falando de Lula, de Bolsonaro, de nem nada disso. É só para a gente ter uma ideia da representatividade. Irmãos, se o presidente do Brasil hoje decide declarar guerra com uma outra nação, você tem o direito de falar, não, eu não estou em guerra não, tá? E ele tá, ele declarou guerra, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é possível? Não tem como, irmão. Hoje, o presidente do Brasil, ele representa o Brasil. Então, se ele declarar guerra, todo o Brasil está em guerra, quer você concorde ou não. E se ele declarar paz, todo o Brasil está em paz. É assim que funciona. Só que eu sei que esse não é o melhor exemplo, porque nós estamos falando da política, principalmente a política do Brasil. E é uma política corrupta, com muitos representantes que não representam o povo, não é verdade? A gente sabe disso. E mais uma vez, não estou falando de partido político. Mas nós sabemos que a política do Brasil é corrupta. Os nossos representantes não nos representam como deveriam. Então, querendo ou não, ainda é um pouco injusto. Na verdade, muito injusto. Mas não é o caso de Adão. Adão não era um representante injusto. Adão não era um representante corrupto. Não. Adão foi o representante escolhido, sabe por quem, irmão? Quem escolheu Adão como nosso representante? Deus. Deus escolheu Adão para ser o nosso representante. Tem alguém melhor do que Deus para escolher alguém que nos representasse? Ele não somente escolheu Adão, mas ele criou Adão para ser o nosso representante. Isso é algo maravilhoso demais. Adão foi feito para agir conforme eu e você agiríamos se nós estivéssemos naquela situação. Então, se Adão pecou, irmão, se Adão caiu ali, tira essa ideia de que eu teria feito diferente, porque a gente não teria feito. Adão era o representante ideal e caiu. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro é que nós somos pecadores, nós somos dignos da condenação por nós mesmos. Não porque simplesmente nós somos pecadores junto com Adão, porque nós pecamos com Adão, mas também porque nós temos os nossos próprios pecados e defeitos. Todos nós pecamos. A Bíblia fala em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Ou seja, só de você falar que não tem pecado, você já pecou. Todos nós pecamos. Então nós somos duplamente culpados. Duplamente dignos de condenação. Primeiro, porque nós pecamos em Adão. Segundo, porque nós também cometemos os nossos próprios pecados. E aí fica essa situação complicada, terrível em nossa volta. E para trazer isso, finalmente, né, para os nossos dias, para a nossa vida, antes da gente falar da segunda parte, eu quero te fazer uma pergunta. Você entende o que é o pecado? Como você tem entendido e se relacionado com o pecado? Você que é cristão. Você entende que o pecado é algo terrível ou algo banal, bobinho, inofensivo? Irmãos, como nós temos lidado com os pecados que às vezes a gente comete, a gente tem lutado contra eles, a gente percebe que o pecado é algo terrível. Irmãos, é o pecado que fez o mundo ser do jeito que está hoje. Todas essas coisas terríveis que talvez a gente pensou lá no início dessa palavra, tudo isso que mais nos incomoda, né, nas coisas que a gente assiste, nos vídeos que a gente vê, nas coisas que a gente fica sabendo. Irmãos, não tinha nada disso. Olha o poder destrutivo do pecado, de corromper a criação perfeita de Deus. Então, como nós temos nos relacionado com o pecado? Como nós temos nos relacionado com o pecado? Entendemos que é só um pecadinho, é só uma mentirinha, é só um vacilo na área sexual, é só um vacilo na área moral, é só um dinheirinho que eu estou tirando ali de uma forma ilícita, é só uma ganância de cá, é só, não sei. Ou nós temos visto que o pecado é algo destrutivo, seja lá qual for, é algo terrível, porque ele é cometido contra um Deus santo e perfeito. Como nós temos visto o pecado em nossas vidas? Com a seriedade que ele é? Ou nós temos banalizado?
Irmãos, mas as más notícias terminaram. Vamos para as boas notícias. Porque a primeira parte, eu falei do primeiro Adão, do nosso primeiro representante, que pecou e desobedeceu a Deus. E essa segunda parte da minha mensagem, já é a segunda e última, eu quero falar um pouquinho do nosso segundo representante, do segundo Adão. E você vai ver que notícias que antes eram ruins passam a se tornar até mesmo notícias boas. Vamos ler no versículo 15. Romanos 5,15. Misericórdia. Perdi até o rumo aqui, peraí. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Olha a representatividade, ó. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação de todos os homens, olha a representatividade aí de novo, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você entendeu o que a gente acabou de ler aqui? Irmãos, quando Jesus entra na história, até mesmo aquilo que era uma má notícia para nós, se torna uma boa notícia. Inclusive essa questão da representatividade. Eu sei, ainda está difícil de engolir isso. Esse negócio de que alguém pecou lá e eu sou culpado por causa disso também. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O fato de Deus trabalhar conosco através também da representatividade é uma notícia libertadora e maravilhosa. Porque se não fosse assim, todos nós teríamos que lidar com Deus de uma forma individual. Ou seja, você teria que estar lá no Éden. E se você, por um minuto de bobeira que você desse, uma falha, um vacilo, um pecado que você cometesse lá, acabou para você, irmão. Já era. Não tinha mais jeito. Você já estava contaminado. E contaminado pelo pecado, não tem como ter comunhão com um Deus que é santo. Então, se cada um fosse somente responsável por si próprio, não tivesse esse negócio de representatividade, eu e você só teríamos uma chance. E se a gente falhasse nessa chance, acabou. Condenação, inferno, é o que ia resultar para nós. Mas, se nós herdamos a desobediência de Adão, mesmo não estando lá no Éden, nós herdamos, nós nos tornamos culpados, porque ele nos representava. Mas e se tivesse um outro representante? E se tivesse um segundo Adão, que dessa vez fosse 100% obediente, fosse 100% perfeito, não pecasse em sequer um momento? E se esse homem fosse realmente de fato o nosso representante, e a justiça dele ser colocada em nós, e o desempenho perfeito dele fosse transferido para nós, isso seria uma boa notícia? Com certeza. Não somente seria uma boa notícia, como é uma boa notícia. Porque isso de fato aconteceu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, como você sabe muito bem, ele assumiu a forma humana, mesmo sendo Deus, ele assume a forma humana e morre. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele morreu pelos nossos pecados e ele coloca a sua justiça em nós.
Ele não merecia morrer, irmão. Lembra que o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Então ele morreu qual morte? A minha morte, a sua morte. E não somente isso, ele não somente pagou a nossa dívida, mas a Bíblia fala que a justiça de Deus é imputada em nós. O que é amputar alguma coisa? É você tirar algo que pertence a você e tirar, correto? Amputar. Amputou uma perna, tirou uma perna que pertencia a ele e já não pertence mais. Mas imputar, que é o que o texto fala pra gente, é justamente o oposto. É você pegar algo que não pertence a você e ser colocado em você. É isso que Jesus faz com a justiça dele. Ele pega a justiça dele e coloca em nós, como se fosse nossa, como se o desempenho perfeito de Jesus fosse transferido para nós. Você percebe a beleza disso? O quão isso é profundo e transformador no nosso relacionamento com o Senhor? Irmãos, hoje nós somos justos diante de Deus. Justos. Totalmente justos. Embora Jesus tenha sido o nosso representante, assim como Adão, a obra de Jesus foi muito maior. Foi muito melhor. Quero separar aqui 3 pontinhos rapidinho. Dessa obra de Jesus. Dessa obra desse segundo Adão. Primeiramente, irmão, no versículo 16 aí, volta aí. Versículo 15. Romanos 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para com muitos. A primeira diferença que nós temos aqui da obra do primeiro Adão com a obra do segundo Adão, Jesus, é que o primeiro foi transgressão, resultou em transgressão. O segundo é dádiva, é presente. Ou seja, quando nós herdamos a transgressão de Adão, o pecado de Adão, é justo, é merecedor, porque como eu falei aqui, Adão era o nosso melhor representante. Se a gente estivesse no Éden, a gente também teria pecado como ele. Então seria justo a gente herdar isso de Adão. Mas a obra de Jesus, do segundo Adão, é uma obra que é dita como dádiva. E o que é dádiva, irmão? É presente, é graça de Deus. E um dos significados da graça, o que é? É um favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos essa dádiva, nós não merecíamos esse presente que o Senhor deu para nós. Nós éramos transgressores, pecadores, mas Ele nos deu esse presente que nós não merecíamos. O segundo comparativo que nós podemos fazer, o primeiro é transgressão e dádiva, o segundo, condenação e justificação. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por nós termos pecado com Adão e termos cometido os nossos próprios pecados, nós somos dignos de sofrer condenação eterna, de morrer a morte eterna, de sermos lançados no fogo do inferno. Nós merecíamos isso porque nós somos pecadores. Mas, como eu já falei aqui, o que Jesus traz para nós é justificação. E é exatamente essa ideia de pegar a justiça dele e colocar em nós. E isso nos faz, irmãos, nos deixa numa posição muito melhor do que Adão originalmente. Porque Adão, antes do pecado, ele era justo aos olhos de Deus. Mas ele poderia se tornar injusto aos olhos de Deus a qualquer momento. Bastava ele pecar ali e acabou para ele. Mas nós, e quando eu digo nós que estamos em Cristo Jesus, amém? Nós estamos numa posição ainda melhor. Sabe por quê? Porque a justiça de Jesus foi passada para nós. Então, se nós permanecermos em Jesus, nós não somente somos justos aos olhos de Deus, porque a justiça dele está na gente, mas nós também estamos num lugar que a injustiça não pode mais nos alcançar. Porque não se trata mais do nosso desempenho, mas do desempenho de Jesus lá na cruz. Percebe isso? Se nós estivermos nele, agora se estivermos fora dele, aí o bicho pega. Condenação versus justificação. E por último, a última diferença, morte versus vida. Versículo 21.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, quando nós pecamos em Adão e quando nós cometemos os nossos próprios pecados, nós morremos. Trouxe a morte. Mas em Jesus, que morreu pelos nossos pecados, o que nos traz? Vida. Vida eterna. Você percebe a beleza disso? Irmãos, se de fato estarmos em Cristo Jesus, isso nos traz vida eterna, nós precisamos entender uma coisa. Embora a gente ainda possa, de alguma forma, morrer nesse mundo, a morte física ainda pode nos alcançar, mas a morte espiritual já não tem mais. Porque se a morte espiritual é a separação de Deus, lembra? Então quer dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, e aquele abismo que tinha entre nós e Deus foi feito uma ponte, que é a cruz do nosso Senhor Jesus. E hoje nós temos acesso à presença de Deus. Hoje eu e você podemos orar ao Senhor, como nós fizemos aqui várias e várias vezes nesse culto, e podemos ter a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Hoje nós podemos ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Não somente entender, mas ensinar a palavra de Deus. Não somente isso, mas também aplicar a palavra de Deus em nossa vida e sermos capacitados para vivermos conforme a palavra dele. Nós podemos hoje ter esse acesso ao Senhor. Então, não tenha medo da morte. Eu sei que falar é fácil, mas não tenha medo da morte física. Porque a morte, para nós que estamos em Jesus, ela não é o fim. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte física pode até nos pegar, irmão, mas a morte eterna não. Porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. A morte física só vai nos levar para a vida eterna, onde nós estaremos eternamente com o nosso Senhor, num lugar onde não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais morte. Essa é a nossa esperança. Essa é a justificação que o Senhor nos oferece. É por isso, irmãos, que nós, olhando para a obra de Adão e a obra de Jesus, nós podemos dizer com toda certeza: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado esteve ali se manifestando, a graça de Deus transbordou. Porque a obra de Jesus não somente cancela aquilo que Adão fez, mas ela também nos leva além, numa posição ainda maior, ainda melhor. Tudo isso que Jesus fez por mim e por você, irmão. E para a gente encerrar, como que isso reflete no nosso relacionamento com Deus? Como isso reflete no seu relacionamento com Deus? Nós temos que evitar dois extremos, irmãos. De um lado, relacionar com Deus como se a gente fosse um liberal. Aquela pessoa que entende, já que é pela graça, é pelo desempenho que Jesus que eu sou salvo, então eu vou viver de qualquer jeito. Vou viver no pecado, já que o que eu faço ou deixo de fazer já não tem mais nada a ver. Eu vou pecar. Pecar à vontade. Mas se você pensa dessa forma, deixa eu te dizer uma coisa, você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu a graça de Deus. Você ainda não teve encontro com Jesus. E você precisa de salvação. Você precisa se converter, porque senão você vai para o inferno. Porque aqueles que realmente têm um encontro com Deus, entendem essa salvação pela graça de Deus, eles não somente querem viver para Deus, mas eles estão dispostos até mesmo a morrer por Deus, a fazer aquilo que é certo, porque eles sabem muito bem que a graça que os alcançou para salvar também é a graça que os transforma, os santifica, dia após dia. É assim que funciona, irmão. A salvação para nós não custa nada, glória a Deus por isso, mas para Jesus custou tudo. Aquele que teve um encontro com Jesus, então sabe que se Jesus morreu por nós, nada nos resta a não ser vivermos para Ele. Então não vá para o lado do liberalismo. A salvação é pela graça, então eu posso ver de qualquer forma. Não, irmão. É porque eu fui salvo. Não tem como eu voltar a viver uma prática que eu vivia antes, porque Jesus me salvou disso. Amém? Mas também nós não podemos ir para um outro lado,
que até o pastor comentou um pouquinho disso na semana passada, eu assisti a ministração no YouTube hoje, que é o legalismo. É achar que o meu desempenho compra a Deus, que o meu desempenho vai dizer se eu sou salvo, ou melhor, vai conquistar a salvação para mim. É o que eu faço ou deixo de fazer que vai me salvar. Meu irmão, assim como é terrível o outro extremo, esse extremo também é terrível. Porque a sua salvação não depende do seu desempenho. Porque se dependesse, eu e você estávamos lascados. Mas não depende. A salvação depende exclusivamente, totalmente do desempenho de Jesus Cristo perfeito. É isso que nós precisamos entender. E isso não nos deixa mais liberais. Pelo contrário, irmão, isso nos deixa mais leves para servir a Deus. Nós não precisamos buscar a Deus, fazer as coisas para Deus, para que Deus nos aceite, para que Deus nos ame. Não, Ele já nos aceitou por Jesus, Ele já nos ama através de Jesus. Então nós fazemos o que fazemos por amor, por gratidão. Isso faz com que a gente seja mais leve. Porque se você for um legalista, irmão, se você for dessa forma de, eu faço para Deus me aceitar, para Deus gostar mais de mim, eu faço para ser salvo. Meu irmão, duas coisas podem acontecer com você. Quando você atingir o padrão que você acha que deve atingir, você vai ficar orgulhoso, achando que olha só onde eu cheguei, olha a santidade minha. E vai acabar até mesmo desprezando aqueles que estão em sua volta, aqueles que talvez não têm o mesmo desempenho que você tem. Mas, se por acaso você não conseguir atingir esse nível, esse padrão, sabe o que vai acontecer? O peso vai ser tão forte nas suas costas, você vai começar até mesmo a achar que Deus já não te ama mais, que Deus já não quer saber mais de você. E talvez você até vai se rebelar contra Deus, sabe por quê? Porque você vai ver, nossa, eu não consigo chegar no padrão que Deus estabeleceu para eu ser salvo. Esse Deus pede muito de mim. Eu vou largar tudo. Você começa até mesmo a odiar Deus no seu coração. Que é uma crise que Lutero estava vivendo antes de entender a salvação pela graça. Então que nós possamos evitar esses dois extremos, amém, irmãos? Nós possamos entender a justificação pela fé e saber que Deus cuida de cada um de nós. Amém? Te convido a ficar de pé no seu lugar. E só para a gente fazer uma oração para encerrar. Feche seus olhos aí. Irmãos, com seus olhos fechados, reflita aonde você está. Qual é o seu representante nessa noite? Como você tem vivido? As suas ações, os seus pensamentos, as suas motivações tem mostrado que você ainda está debaixo da linhagem de Adão? Ou que você está debaixo da linhagem do segundo Adão, Jesus Cristo? Não existe outro caminho. Aonde você está? Se caso você ainda não tem Jesus Cristo realmente como seu Senhor e Salvador, peço para que Ele te toque nessa noite, para que Ele fale com você, para que Ele te transforme, para que Ele te impacte de um jeito, irmão, que você nunca mais vai ser o mesmo. Não é pelo seu desempenho, mas é quando você tem um encontro com Jesus, irmão, e você entende aquilo que Ele fez por você, aquilo te muda, o amor dele te constrange e te transforma. Mas talvez você está aqui nessa noite, você já é um cristão, você já entende a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus, mas talvez você ainda está vivendo como se não entendesse, querendo conquistar através do seu desempenho, e isso tem te deixado pesado. Isso tem te feito não deixar mais perto de Deus, mas tem te feito ficar mais longe dele. Tem feito você amar menos os seus irmãos, que talvez não são tão bons quanto você. Tem feito você menosprezar os perdidos. Tem feito até mesmo você odiar a Deus.
por Ele pedir tanto para você. Irmão, tire esse peso das suas costas e se entregue à graça verdadeira, ao evangelho da justificação. Se delicie, se entregue, aproveite a graça que Deus te oferece. Seja livre desse peso, irmão, e sirva ao Senhor, se dedique, se entregue ao Senhor, não para conquistar algo dele, mas porque você o ama e é extremamente grato por tudo aquilo que Ele fez por você. Quando você chegar aí sim, irmão, você pode ter certeza que você vai crescer muito na presença do Senhor. Pai, faça isso em nós, em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos ajude a compreender a verdade do Teu Evangelho, Pai. Nos ajude a nos relacionarmos contigo da forma correta, Pai. Nos ajude a perceber, Deus, que embora o pecado ainda seja abundante em nossa volta, até mesmo dentro de nós, mais do que gostaríamos, Pai, a graça do Senhor está se manifestando em nossa volta e também na nossa vida. E os pecados serão vencidos, os pecados serão derrotados, como a morte foi derrotada. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê força, nos enche da Tua graça e da Tua glória, Senhor Deus, para que nós continuemos firmes na rocha, para honrar e glorificar o Teu nome em todas as áreas da nossa vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Glórias a Deus. Amém. Vamos então encerrar esse culto. Feche seus olhos mais uma vez, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um dos irmãos. Que a igreja do Senhor possa ser abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém e aplauda o Senhor. Estamos encerrados.